Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Renato aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão das pessoas com deficiência. E hoje também mais um vídeo aqui da nossa série Inclusão, Protagonismo da Pessoa com Deficiência, hoje com o tema agronegócio, né? Nós atendemos empresas que trazem para a gente muitas questões pertinentes dessa área e nós sempre gostamos, é uma cultura que temos aqui, de trazer o tema e compartilhar com vocês, para que as pessoas tenham cada vez mais ideia, cada vez mais noção das possíveis barreiras, né, que são referentes a essa área da inclusão das pessoas com deficiência no agronegócio. Então, acho que a gente não define muito bem um roteiro, porque é um assunto que nós poderíamos falar durante bastante tempo. Porém, o interessante para a gente é trazer alguns pontos que são relevantes, que a gente vem abordando e escutando com bastante frequência, para poder esmiuçar, para poder aqui compartilhar com vocês. Então, quando a gente fala de inclusão profissional das pessoas com deficiência, cada uma das áreas tem as suas barreiras, mas o agronegócio tem algumas barreiras que são bastante específicas. Então, acho que primeiro eu vou trazer aqui algumas questões que nós sempre encontramos, né, com as empresas que são parceiras e que trabalham com a gente nesse sentido. E logo em seguida eu trarei aqui algumas dicas e soluções de boas práticas de inclusão para melhorar esse processo exatamente no agronegócio, né? É uma área também bastante promissora e totalmente possível da gente incluir as pessoas com deficiência. Então, quando a gente fala dessa área, nós temos barreiras que geralmente são as áreas que as pessoas trabalham, geralmente não são em centros urbanos, geralmente as pessoas estão em cidades, né, que são cidades que vão trabalhar mais com plantação, com colheita. Muitas vezes são cidades que são relativamente pequenas, então a gente já tem essa barreira que também tem poucas pessoas com deficiência, ou pelo menos menos pessoas do que nos centros urbanos, né? Então, essas são barreiras recorrentes. Muitas vezes também, quando nós temos pessoas com deficiência que já estão empregadas, são pessoas que estão empregadas muitas vezes ocupando setores públicos, né? Ou na própria prefeitura daquela cidade, ou muitas vezes pessoas que fazem uso do benefício de prestação continuada. Então, alguns desafios vão aparecendo quando a gente precisa incluir, quando a gente precisa contratar pessoas com deficiência para trabalhar, cada empresa no seu ramo, cada empresa com as suas especificidades. Então, nós temos cargos que são cargos que as pessoas trabalham muito ali na terra, na colheita, com a mão na massa, né? Ou muitas vezes também pessoas que trabalham usando equipamentos que são bastante específicos, e aí são dezenas de equipamentos diferentes para as pessoas que trabalham ali com agronegócio, pessoas que estão naquelas áreas mais operacionais, né? Então, a gente sabe que nesses casos, a inclusão para as pessoas com deficiência é uma inclusão diferente do que quando nós estamos falando de uma área de informática, ou de uma área de call center, ou de uma área jurídica, né? É um setor diferente. Então, é normal, é comum da gente encontrar mais barreiras e encontrar, inclusive, menos pessoas com deficiência que buscam, que procuram as oportunidades dentro do nosso negócio, dentro dos nossos setores operacionais. Então, isto posto, né, a gente assim se coloca a pensar em quais soluções, quais dicas, o que que nós podemos fazer para melhorar esse processo de inclusão. Bom, a experiência mostra para gente que melhorar a nossa divulgação, a qualidade das nossas ações, tanto internas como externas, para que as pessoas com deficiência tenham mais acesso a tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós estamos fazendo,
todas as oportunidades que nós estamos ofertando. Então, quando a gente fala por exemplo, grupos de afinidade, são empresas que, independente se você tem uma, duas ou 10 pessoas com deficiência trabalhando com vocês, com a gente, né? É importante que a gente promova os grupos de afinidade para que tudo aquilo que seja discutido e colocado ali ganhe força, seja compartilhado, acabe saindo dos muros da nossa empresa, daquele setor que nós estamos, porque pessoas com deficiência que estão bem empregadas, elas acabam assim, falando da empresa para outras pessoas com deficiência, e isso também, em certa medida, ajuda que a gente alcance mais pessoas. Aqui também, na Oportunidades Especiais, uma coisa que a gente percebe que funciona bastante, porque nós fazemos isso com muitas empresas parceiras, são as feiras de carreira, que nós podemos direcionar para o seu município, para a sua região, para todos aqueles lugares, aqueles locais que vocês estão buscando pessoas com deficiência para trabalhar. Então, as feiras de carreira, que são encontros em que a empresa aparece, fala um pouquinho das oportunidades, nós convidamos, né, uma audiência que é uma audiência de pessoas com deficiência. Então, essas pessoas ali vão fazer perguntas e vão se interar mais dos detalhes do dia a dia, do trabalho, de cada atividade, de cada função. Então, a gente percebe que esse processo é muito saudável. As pessoas com deficiência também, assim como a maioria, são pessoas que estão tão mergulhadas nas redes sociais, que usam tanto a tecnologia como todo mundo usa. Então, quando a gente faz uma divulgação na nossa plataforma, esse alcance também chega, ele aumenta, ele vai até mais pessoas com deficiência que estão conectadas e que muitas vezes estão aí até próximo de você e talvez você não tenha conhecimento disso, né? Uma outra coisa que acontece é que as políticas públicas em relação ao BPC, aquele benefício de prestação continuada, essas políticas públicas tiveram alguns ajustes, passaram por algumas mudanças nos últimos anos para que seja mais atraente o mundo do trabalho para as pessoas com deficiência que recebem o benefício. Porque antes as pessoas com deficiência tinham que se desligar do benefício para entrar em um emprego formal. Hoje não. Hoje existem várias situações em que a pessoa consegue manter o seu benefício, ou pelo menos parte dele, e ter a sua carteira assinada, trabalhar como CLT, né? Nós temos também jovem aprendiz, nós temos também estagiários, né? Que chegam na empresa e muitas vezes são pessoas também com deficiência que chegam por essas portas e ali no estágio, ali na condição de jovem aprendiz, essas pessoas vão entendendo melhor, vão sabendo mais como funciona o mundo do trabalho, e esse universo vai se tornando cada vez mais familiar, cada vez mais atrativo, cada vez mais interessante. E quando aquele estágio termina, ou quando aquele período do jovem aprendiz também chega ao fim, essas pessoas elas estão muito mais propensas a migrarem para esse trabalho que é o trabalho formal, direto na empresa, viram um colaborador de fato. Então, todas essas portas são portas que elas funcionam muito bem e elas, de certa forma, também elas vão, com o tempo, melhorando a própria visão das pessoas e da sociedade em relação à nossa empresa, porque a nossa marca vai se tornando uma marca empregadora, vai se tornando uma marca que também é cada vez mais compartilhada, citada pelos próprios grupos, né? E ambientes que as pessoas com deficiência circulam e que também frequentam, que promovem, os grupos que fazem parte, né, os fóruns também que essas pessoas, por vários motivos diferentes, estão ali acessando dia a dia. Então,
valorizar a nossa marca empregadora, melhorar as nossas ações, ter uma oportunidade também, né, como a que nós aqui sempre ofertamos e sempre promovemos para as nossas empresas parceiras, tudo isso vai melhorando e tornando muito mais possível que as pessoas com deficiência estejam de fato com a gente. Muitas das deficiências também, pessoal, não são deficiências que de fato impedem ou dificultam que aquela pessoa realize um trabalho, ainda que aos nossos olhos seja difícil no nosso senso comum para uma pessoa com deficiência. A gente ouve muito disso. Pessoas com deficiência, por exemplo, que não têm nenhuma restrição de mobilidade, como pessoas com deficiência auditiva ou pessoas com deficiência intelectual, são pessoas que se dão, né, muito bem em setores operacionais. O contrário também é verdadeiro. Muitas pessoas que têm ou uma deficiência visual ou uma deficiência física são pessoas que trabalham cada vez mais e melhor também nos nossos setores administrativos. Então, às vezes eu tenho uma oportunidade que é lá no meio do campo. E aquela oportunidade, naquele momento, não pode ser preenchida por uma pessoa com deficiência, porque não chegou aquele currículo naquele momento. Mas talvez eu tenha no meu escritório, talvez eu tenha na minha matriz um setor que seja mais administrativo, e aí o administrativo não vamos apenas pensar em portas de entrada, vamos pensar nas portas de entrada, mas também no setor jurídico, vamos pensar também nos RHs, vamos pensar também que em todos os lugares que nós tivermos pessoas com deficiência, isso vai facilitar cada vez mais o acesso das próprias pessoas com deficiência. Então, eu poderia passar aqui horas, né, falando para vocês sobre as várias oportunidades que nós enxergamos e que podemos fazer para melhorar esse processo. Eu acho que uma coisa muito bacana é que vocês também, eu gostaria que se sentissem muito à vontade para compartilhar com a gente aqui nos comentários os seus desafios, as barreiras. Fiquem muito à vontade também para chamar a gente para um bate-papo, para que vocês entendam melhor como funciona o trabalho aqui do Oportunidades Especiais e tudo aquilo que a gente consegue e pode facilitar diretamente no seu negócio, no seu ramo de atuação, porque quando a gente fala em agronegócio, nós não estamos falando apenas de uma cultura, nós estamos falando de várias culturas diferentes, né? Então isso é bom, porque nós temos várias maneiras diferentes de incluir os vários tipos de pessoas com deficiência, né? Então eu acho que é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.